em Colossenses capítulo 2, Jesus se expôs triunfalmente na cruz e rasgou esse decreto sobre nós. Então, nós vivíamos em nossos pecados e delitos, como diz Efésios 2, mas ele não vivificou, e pela graça sois salvos, mediante a fé em Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então vamos para o momento da palavra agora. Eu pediria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Nós só vamos ler dos versículos 32 a 42. Eu, antes de falar aqui, por exemplo, esse texto que eu vou ler aqui, que fala do Monte das Oliveiras, a agonia que Jesus passou, por que eu escolhi o livro de Marcos? Geralmente eu prego muito em Mateus, porque eu acho a riqueza de detalhes do Evangelho de Mateus mais profunda. Mas escolhi o livro de Marcos porque a sua autoria ela foi destinada a cristãos, principalmente gentios. Muitos falam que foi escrito entre o ano 80 e 90, mas isso podem ter sido cópias. Provavelmente pelo ano 60 da era cristã. Mateus entre 50, 60, 65, 75, não há um consenso. O Evangelho de Lucas, provavelmente na década de 60. E o Evangelho de João chegou a ser mencionado 90, 100 e pouco, até 135 do segundo século. O importante disso tudo é que tudo isso foi preservado para nós, para os dias de hoje. Nós precisamos dessa palavra. Nós temos 3 evangelhos que são sinóticos, eles são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. O de João é um pouco diferente, o seu foco ele é mais espiritual. Então, no texto de Marcos aqui, cada evangelho tem a sua característica. Mateus fala em Jesus como um rei, né, soberano. Por isso que os 4 seres viventes aparecem em Ezequiel e Apocalipse fala da figura do leão. Né? Tem o servo, que é colocado um novilho ou um bezerro nesses seres viventes. Esse é o de Marcos. O de Lucas, colocando ele como um homem, ou filho do homem. Existe essa figura também de um homem entre o que tem aparência, um aspecto de homem entre esses seres viventes. E João colocando como uma águia, como o espírito, porque Deus é espírito. Mas, irmãos, isso nós temos que entender que esses 4 seres viventes são visões. Não acrescento, tem gente que acredita que eu acredito que são manifestações do nosso Deus na eternidade. Mostra aqueles 24 anciãos representando a aliança antiga, as 12 tribos, e a aliança nova, que são os 12 apóstolos. Então, a gente tem que observar isso. Mas vamos para o mais importante aqui. Né? Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. Eu não vou ler todo ele. A palavra do Senhor diz assim: foram a um lugar chamado Getsemane. É o Monte das Oliveiras, a oliveira que gera a azeitona, e ela é prensada e é feito o azeite. Né? O que é dito também que a palavra Getsemane significa prensa de óleo. Então Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Você vê que Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, o Filho de Deus, ele orava. Os outros apóstolos ficaram ali. Ele tomou com ele Pedro, Tiago e João.
assim como foi lá no Monte da Transfiguração, aqui nesse determinado momento, no Monte das Oliveiras, toma com ele. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, e ficai aqui e vigiai. Vamos parar aqui. Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. Ele, como Deus, ele sabe de todas as coisas que foram determinadas antes da fundação do mundo, tudo que foi tratado da humanidade até aquele momento ali. Então ele, como Deus, ele está com a alma angustiada. Agora, como homem, ele sente essa angústia no físico, tanto que na versão de Lucas diz que ele começou a suar e viram gotas de sangue. Essa é a narração de Lucas, que não é citada nos outros evangelhos. Por algum motivo está escrito ali daquela forma. A angústia é muito grande. E se nós continuarmos o texto aqui, em determinado momento, ele vai a Pedro, Tiago e João e diz: vocês não podem orar e vigiar comigo pelo menos por 1 hora? Eles estavam com sono muito grande, talvez para não observarem a agonia que Jesus estava passando. Então vamos ver o 35 aqui. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Nós conhecemos essa frase: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. O cálice do quê? O cálice de passar por todas essas coisas que eu vou passar. Porque como Deus, ele sabe que tudo isso era necessário, mas como homem, não é que ele fraquejou. É uma defesa, é um mecanismo, o ser humano ter medo antes que venha algum perigo. Algumas pessoas sofrem de ansiedade, que é um medo inexplicável, mas é um medo do futuro, é um medo do amanhã, é um medo de sair de casa, entendeu? Como eu citei a questão das orações aqui. Então o ser humano, essa coisa, ele fala assim: não, o humano, o homem de Deus, a mulher de Deus não pode ter medo. Meus irmãos, não fale uma bobagem dessa. Elias teve medo, mas saiu da sua zona de conforto ali. Moisés teve medo, Paulo teve medo. Paulo disse que morrer era lucro, porque ele não sabia se ele ia continuar preso. Ele foi preso 2 vezes, e da segunda prisão ele vai para o martírio dele. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele só falou: combati um bom combate e encerrei a carreira da fé. Mas eu acredito que ele, como homem ali, como João Batista, que teve a sua cabeça decapitada, e eu já preguei sobre isso aqui, que Jesus não criticou sua dúvida, ele mandou os seus discípulos, que depois se tornaram discípulos de Jesus, dizer: é ele o Messias ou vai vir outro? E o que Jesus disse? Não condenou ele pela dúvida, ele só disse: homem nascido de mulher não tem ninguém maior do que João. Agora, no reino de Deus, o menor é maior do que João. Porque no reino de Deus nós temos o mesmo patamar. Não tem o pastorzão, não tem um pastorzinho, não tem um pastor de igreja grande, não tem um pastor de igreja pequena, não tem um diácono, não tem um irmão, não tem um papa, não tem fulano de tal. Toda a humanidade, aqueles cristãos e não cristãos, todos estão nivelados. Por isso que eu disse que o sol nasceu para todos. Ninguém é mais importante do que ninguém, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não, em momento algum ele faz acepção de pessoas. Por isso que diz: venham vocês que estão cansados e eu vos aliviarei. Vende como estás. Mas tem gente que quer que a pessoa, na presença de Deus, em 1 dia, 2 dias, 1 mês, já tenha uma transformação. Alguns levam anos. Eu ainda levei 1 ano e pouco ainda naquela coisa. Eu estava já envolvido com a obra, mas não estava muito firme, entendeu? Tinha algumas fraquezas. E Elias, segundo também a carta de Tiago diz, que Elias que foi arrebatado ao céu.
era sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões, e tinha intimidade com Deus. Orava para não chover, não chovia, orava para chover e voltava a chover. Às vezes pessoas colocam assim, você vai ver em vários pontos das cartas de Paulo, que ele vai dizer assim, sou carnal. Uma coisa é ser carnal, que nós somos aqui. Ossos, revestido por carne, como está lá no livro de Jó. Mas nós fugimos da prática da carnalidade. Gálatas capítulo 5 diz, não useis da liberdade, e eu acrescento que liberdade é essa, dada por Cristo, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carta de Gálatas fala sobre isso, e é o que Jesus está dizendo aqui. Vocês não podem vigiar comigo uma hora? Na realidade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que ele está dizendo isso? Por eles que não aguentavam ver um sono pesado, talvez pela esfera espiritual que estivesse ali, e Jesus também. Um momento de mais vulnerabilidade ali. Até também na questão, quando ele lá na cruz diz, Pai, por que me abandonaste? Ele fala em aramaico, Eli lama sabachthani. Até falar, ele está clamando por Elias. Não, é porque a palavra El, significa Deus. Então, por isso, Daniel, Ezequiel, Miguel, Gabriel, se referem, se tem nome de anjos e se tem homens de Deus. Então, ele falava, Eli, quer dizer, ele estava clamando em aramaico, por que me abandonaste? Um momento de maior agonia que começa ali no Monte das Oliveiras por ver tudo isso. E por 3 vezes ele vai aos discípulos e diz isso. Não pode vigiar comigo pelo menos por 1 hora? Então vamos continuar o texto aqui. Para vocês entenderem até por que o tema da mensagem eu não cheguei a falar. Falam que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um dito popular. Mas mediante a palavra eu vou mostrar que não. Vamos lá, né? E tendo ido um pouco mais, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele daquela hora. E no 36 disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Realmente, para Deus não existe nada impossível. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quer dizer, que a tua vontade, independente do momento de angústia, até o meu pedido, se possível fosse, seja feita a vontade do nosso Deus Pai, o Criador. Verso 37, chegou, achando-os dormindo, disse a Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltou, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia responder-lhe. E voltou uma 3ª vez e disse, dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Ele está se referindo a Judas Iscariote. Jesus teve essa experiência difícil. Mas ele estava em todo momento, em uma dessas versões diz que tinha um anjo que veio ali para confortá-lo. Ou enviado pelo nosso Deus Pai para auxiliar, porque os anjos, Jesus se colocou menor do que os anjos, no período que ele teve aqui. Hebreus é dito isso, nos seus primeiros capítulos. E qual é a função dos anjos? Os anjos são espíritos ministradores em auxílio daqueles que vão herdar a salvação. Então, numa dessas versões que diz que o anjo foi colocado para confortá-lo, até nisso, como 100% homem, Deus colocou um anjo ali ao seu redor. Como a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor anda ao seu redor daqueles que os temem. E o inimigo, Satanás, ele anda em derredor esperando alguém que ele possa destruir. Ele está sempre na covardia, ele está sempre esperando um momento de fraqueza. Acredito que ali naquele momento também
ele estivesse ali à espreita, entendeu? Se manifestou lá após o Sermão da Montanha, no deserto, né? E depois veio se manifestar nos escarnecedores. Mas a palavra do Senhor diz que o Filho do Homem vai ser entregue, ele não foi capturado. Judas beijou ele no rosto para dar uma indicação. Há uma dessas versões que diz que perguntaram para ele: quem é o Jesus Nazareno? Ele disse: eu sou. E os soldados que estavam ali caíram, devido à voz de autoridade, a mesma voz que falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Mas mesmo assim ele se entregou como uma ovelha muda indo para ser abatido. Foi cuspido, foi açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Colocaram um manto e falaram assim: esse é o rei dos judeus. Mandaram ele levar uma cruz. Uns falam que era a cruz completa, outros que era só o patíbulo da cruz, que é a parte de cima, e esse patíbulo foi colocado sobre um pedestal formando a cruz. Diz que a pedra era bruta. Aquela cruz não tinha sido feita para ele. Eu não sei se ele era mais alto ou mais baixo. Eu sei que, imagine a figura do nosso Cristo, que foi açoitado, que foi cuspido, que colocaram uma coroa de espinhos. Meu Deus. É difícil falar nisso, porque é inimaginável. E mesmo assim, ele disse: basta, é chegada a hora do Filho do Homem se entregue na mão dos pecadores. E quando eu entendo essa palavra, que diz assim que Jesus, que pregou às multidões, pregou sermão profético de 24 de Mateus, sermão da montanha, que vai Mateus 5, 6 e 7, ele disse aos seus discípulos, que na realidade já eram 11, porque o 12º, que era Judas, já tinha se afastado, porque também nos relatórios dos evangelhos diz que aquele que ao molhar o pão, ele molhar comigo, é o que me trai. Mas eles na hora ali não perceberam isso. Jesus só virou para ele, e Judas já estava tomado o seu coração por Satanás, e disse: vai e faça o que você tem que fazer. Ele ali talvez imaginasse que Jesus não soubesse de nada, porque às vezes o inimigo ele tenta colocar dúvidas, são os dados inflamados do maligno, são pensamentos, são problemas, coisa do nosso passado. Não pensa, e nós não passamos por um momento de agonia também. E agonia, angústia, medo, tudo isso está num patamar só, mas isso é só por um momento. Às vezes tem pessoas que têm um momento de ansiedade maior. Eu digo isso porque, além dos problemas físicos, eu também tenho diagnóstico de ansiedade e ela piorou muito depois do Covid. Entendeu? Mas isso é até quando Deus assim permitiu. Eu tenho pela fé em Cristo, que tudo isso vai mudar e Deus ainda tem um propósito na minha vida, porque pelo meu peso e pelas minhas comorbidades de ser hipertenso e diabético, eu poderia não ter vindo do hospital e vim. Enfrento isso, procuro dar testemunho, que Deus me tirou de lá, não porque eu sou melhor dos que partiram de Covid, eu não sou melhor do que ninguém. E volto a dizer, Deus não é Deus de multidões, não, porque ele separou aqueles discípulos, os 11, dos 11 ele tirou 3. Pedro, Tiago e João, para irem orar com ele. Então vamos fazer a conta. 11 menos 3 dá 8. Ficaram 8 lá. Então, o 9, o 10 e o 11 fomos ter com Jesus, e Judas foi cumprir o que já estava designado para ele. O que eu quero dizer, quando o tema dessa mensagem eu coloquei assim: a voz do povo é a voz de Deus, não é não, porque senão as multidões estariam com ela.
Jesus disse que Pedro ia negar ele, e Pedro negou. Ele disse que não, que isso não iria acontecer. Jesus perguntou para ele: quem diz que eu sou? Ah, o senhor é profeta, o senhor é Elias, é Jeremias, é o João Batista. E o que você pensa ao meu respeito? Eu falo assim: que tu és o Filho de Deus Altíssimo. Ele fala, Jesus diz: glória a Deus, que foi Deus no céu que te revelou isso, não foi o teu entendimento, não foi a tua carne, não foi o teu sangue. Mas ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos escarnecedores. E Pedro disse: não é verdade, isso não vai acontecer. Aí Jesus disse para ele: arreda de mim, Satanás. Como é que pode uma pessoa ter ser usada por Deus e depois ser usada pelo diabo? Meus irmãos, bom dia, irmã Bernadette, nós estamos no momento da pregação. Eu já orei pela irmã, pela vida do irmão Eugênio, mas se você tiver alguma intenção, algum pedido, pode colocar que no final da mensagem eu faço a oração, tá bom? Isso aí a irmã fica à vontade, tá bem? Então, o que acontece? A vontade de Deus, ela é magnânima nas nossas vidas, e tudo que Deus estabeleceu é dessa forma. Então Pedro, num momento, ele foi usado por Deus, mas no outro momento a sua boca foi emprestada a Satanás. Meus irmãos, se a gente não vigiar, porque Satanás lá, o diabo, vosso adversário, como diz 1 Pedro 5, capítulo 8, diz assim: ele anda em derredor, sempre nas espretas, nas esquinas, escondido, só esperando um momento de vulnerabilidade para tentar tragar o teu lábio, o teu pensamento. Como Paulo fala em 6 de Efésios, ele manda dardos inflamados, e nós rebatemos com o quê? Com o escudo da fé. Como diz a carta de Tiago também: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas, irmãos, para resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Entender que Deus é que é soberano, é Ele que nos dá autoridade. Jesus deu autoridade a missionários, disse que vos dou autoridade de pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Mas ele diz: não vos alegreis com isso, alegreis que os vossos nomes estão arrolados no céu. A nossa alegria não tem que ser a autoridade. Eu expulso o demônio, eu curo pessoas. Não, isso aí é vaidade. Reconheça essa virtude que Deus nos usa como seus instrumentos, vem da parte de Deus. Se ele mesmo não usar, ele vai usar outra pessoa. Tem gente que fala: não, eu tenho que estar na igreja, mesmo doente, porque Deus só me usa. Não fala uma bobagem dessa. Eu trago aqui uma mensagem para irmãos em Cristo, para pastores, para líderes, para padres, para pessoas das variadas religiões que entram aqui, porque simpatizam com isso. Podem me dizer, como eu disse aqui, eu não sou ecumênico, mas eu sou um tolerante religioso, porque eu não sou o dono da verdade. Eu acredito que aquilo que eu prego seja verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e não vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho da salvação. Eu não prego religião, eu prego a Jesus Cristo, que é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, com todo esse entendimento, se a gente for colocar aqui, eu botei até uma colinha para mim aqui, ó. No Getsemane, 8 ficaram lá, 3 ficaram perto de Jesus, orando, mesmo assim estavam dormindo. Na cruz, diz que Maria, sua mãe, a figura, né, de Nossa Senhora, Maria, sua mãe, e João, o caçula, o adolescente, o que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João e as cartas, ele deveria ter uns 15, 16 ou 17 anos no máximo. Estava ali. No caminho de Emaús tinham 2, desesperançados. E Jesus começou a conversar com ele, mas eles não reconheceram. Aí quando ele foi falando que era necessário Jesus passar por isso e isso, começou a dar uma alegria a eles. E quando ele partiu o pão, eles viram que era Jesus. Isso me emociona muito.
Jesus aparece aos seus discípulos depois de ressurreto, aparece primeiro para Maria Madalena e diz: não me toque porque eu ainda não fui para o Pai. Jesus ganha uma alma na cruz, porque um dos malfeitores disse assim: você não diz que é o Cristo, que é o Messias? Nos tira dessa condição. Muitos dos escarnecedores ali embaixo falavam isso. Mas o outro malfeitor disse assim: será que tu não temes a Deus? Nós merecemos estar nessa condição, mas ele é inocente. E aí ele só disse isso, Jesus ali sofrendo por nós, levando as nossas dores, os nossos pecados, as nossas doenças, levando tudo ali. Ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Se fosse esses pregadores aí, legalistas aí, que dizem assim: não, para você não tem mais tempo. Não, você pecou muito. Eu ouvi falar. Gente, uma dita missionária falou que Deus falou com ela que pecado de adultério não tem perdão, meus irmãos. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. E aquele que se preocupa de se um dia blasfemou ou não, pode ficar tranquilo, porque aquele que é blasfemo do Espírito Santo, que acha que a obra dele é obra maligna, como aqueles fariseus dizendo, ele expulsa Beelzebul por Beelzebul. Ele diz: podem ofender o Pai, podem ofender o Filho, mas se ofender o Espírito Santo, dizendo isso, não serão perdoados nem nesta vida e nem na eternidade. Aquele que blasfema com o Espírito Santo, ele está tão afogado, ele está tão cego espiritualmente, que ele não tem arrependimento de nada, inclusive disso. Para mim, pouco importa. Às vezes, entre ateus e agnósticos, tem mais respeito. Eu já ouvi aí recente o Leandro Carnal, né? O Carnal, não sei o nome dele. Ele hoje se diz ateu, ele é um dos pensadores aí, aquela coisa toda. Mas ele foi criado no catolicismo e eu vejo ele falando, ele tem um respeito à história da Bíblia, à história disso. Ele tomou a posição de não crer. Mas quem é que conhece o coração no íntimo dele? Então nós não podemos julgar. Deus não olha a aparência. Como Samuel foi chamado para ungir o rei na casa de Jessé, aparecendo todos os irmãos bonitos, formosos. E Deus disse: não é nenhum desses aí. Aí, por acaso, tem algum? Ah, tem um lá, que cuida das ovelhas. Foi aquele que foi escolhido por Deus. Que era o homem segundo o coração de Deus, que era Davi. Mas Davi foi ungido rei na casa de Jessé. Mas depois ele teve que passar para ser ungido em Hebron e depois, em definitivo, quando Saul morre, mesmo assim ele ainda fica com a sua alma angustiada. Foi tentado várias vezes, poderia ter tirado a vida de Saul, mas ele disse: não me levantarei contra o ungido de Deus. E Saul tinha um caráter complicadíssimo. E ele quis barganhar com Deus. Se ele se arrependesse e disser: eu estou todo errado, Samuel, me perdoa, vou pedir perdão ao Senhor. Não, ele simplesmente disse: não, ele desobedeceu a Deus, deu uma ordem, ele tentou apresentar sacrifício. A presença de Deus tinha saído dele, Deus mandava espíritos malignos da parte do Senhor e Davi ia lá tocar harpa para os espíritos saírem. Diz a palavra que Saul jogou sobre a espada, fala: não, foi para o inferno. Nós não podemos dizer. E nenhuma citação bíblica mostra quem estava no inferno, e quando mostra na parábola do rico e do Lázaro, nem o nome dele é mencionado. Tem pessoas que adoram botar figuras bíblicas. Dizem que Salomão foi para o inferno porque se tornou idólatra. Dizem que Sansão foi para o inferno porque ele empurrou as pilastras e se matou. Mas nós não podemos dizer, se assassino diz que todo homicida não herdará o reino do céu. Dizer pessoas que tiraram as suas vidas, que misericórdia é essa? Que julgamento nós temos? Nós não sabemos de nada. Aquela figura que, por exemplo, pode ser a pior figura que você possa imaginar, no último momento ela pode se arrepender dos seus pecados. Por isso que Jesus diz que os últimos serão os primeiros. É nisso que nós temos que conter. Jesus era criticado por ser beberrão. Jesus era criticado por andar com prostitutas. Jesus era criticado por andar com cobradores de impostos. Mas também João era criticado porque jejuava demais. Então, meus irmãos, críticas nós vamos ter sempre. Eu também já fui um crítico dos cristãos. Eu era católico, depois, hoje sou evangélico. Ainda às vezes
vejo algumas coisas que não me agradam, mas procuro entregar na mão da justiça de Deus. Então, por tudo que nós falamos aqui, nós vemos que essa frase popular, que a voz de Deus é a voz do povo, isso não é bem verdade não, porque ali, nos momentos mais difíceis, Jesus estava com a minoria. Não estou dizendo que é uma minoria, é uma meia dúzia de pessoas que vão ser salvas. Mas no dilúvio só entrou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. A Bíblia não fala, mas ele pode ter dito, debocharam dele. Até o dia que fechou-se a arca e a chuva veio. Hoje fala, esse Jesus já voltou, ou ele está em cada pessoa, Deus está em cada pessoa. Zombam desta fé que nós temos, que um dia ele voltará e fará toda a justiça, aniquilará tudo, e o último inimigo é a morte, porque nós ainda passamos pela morte. Aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas aqueles que estiverem vivos no momento da sua vinda serão tirados daqui. A terra vai sofrer catástrofe, os poderes do céu serão abalados. Mas pessoas zombam, isso é mentira. Depois do século XIX, as pessoas abriram a mente, a influência do iluminismo, essas coisas todas. Diz, não, ficam acreditando nisso. Diz que os nossos livros são fábulas, é mitologia. Eu continuo acreditando. Que essa palavra tenha confortado os vossos corações. Deixa eu ver que horário são agora. São 9h58 hoje. Nós fomos direitinho, né? Até quase 2 minutos